já está aberto. Amém. Fique de pé comigo, igreja. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, no livro derradeiro, Apocalipse, capítulo 3. Estaremos falando hoje da igreja de Laodiceia. Para alguns estudiosos, a igreja insensata. Para outros estudiosos, a igreja morna. Para outros estudiosos, a igreja reprovada. Amém? Então, tem muito texto. Eu espero ser sucinto e ser dirigido pelo Espírito Santo para que, nesta noite, a gente venha a ser despertado pelo Espírito Santo a não sermos uma igreja Laodiceia. Porque o retrato dessa igreja é o retrato de muitas igrejas nos dias de hoje. Eu acho que a igreja de Laodiceia é a igreja que mais é retratada na pós-modernidade. Se a gente for ver aonde Jesus se encontra nesta igreja. Na realidade, ele não se encontra na igreja. Ele se encontra do lado de fora. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 14 de Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Diz o versículo 15 o Senhor falando: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vocês vejam que em 2 versículos, Jesus fala 3 vezes da condição espiritual desta igreja. Ele é repetitivo neste sentido. E versículo 18 diz, 17, obrigado, filho. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Aí vai o conceito do que é infeliz para o Senhor Jesus aqui. Você é infeliz, sim. Você é miserável, pobre, cego e nu. E esse pobre aqui não é num sentido, querido, de bens. É num sentido mesmo espiritual. Amém, amados? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Verso 19, querido. E é importante que você preste bem atenção naquilo que o Senhor sempre nos repreende. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso ou zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Se coloca, querido, sentado nos seus lugares. Não deixa que nenhuma distração roube seus pensamentos. Eu sei que vocês têm problemas para resolverem amanhã. Querendo ou não, querido, você não consegue resolver nenhum problema agora. Então, se lance nos braços de Deus. Se lance nas águas do Espírito nesta noite. E deixa Deus
falar contigo nesta noite. Como já é peculiar nas mensagens das 7 igrejas da Ásia, a gente vai trazer um traço geográfico, um pouquinho histórico, dessa cidade chamada Laodiceia. Assim como eu falei no início, essa igreja que está em Laodiceia, ela é considerada uma igreja insensata, uma igreja morna. Laodiceia, querido, se localizava em um eixo, né, numa rota que eles chamam de rota postal e comercial da Ásia. Ficava no vale do rio Lico, né, vale do rio Lico, com a cidade de Hierápolis, a 6 quilômetros, né, a leste, né, aliás, perdoe-me, a 10 quilômetros ao norte, e a cidade de Colossos, que a gente vai fazer bastante referência aqui, é 16 quilômetros ao norte, e 75 quilômetros da cidade de Filadélfia, a igreja que foi pregada na última quarta-feira. Essa cidade ela foi fundada há mais ou menos 300 a 250 anos antes de Cristo por um rei seleuco chamado Antíoco II, né? Isso é história, né? E vamos falar um pouco e ganhou o nome, querido, de sua esposa, a esposa desse rei Antíoco, né, II, era Laodiceia. Então a cidade é batizada pelo nome de Laodiceia, porque foi uma homenagem que esse rei deu à sua esposa. Aí vocês poderiam me perguntar assim, poxa, que casal maravilhoso, né? Portanto, depois de passado alguns anos, ele se divorciou da Laodiceia. Não da cidade, mas da sua esposa. Mas isso é fato. A cidade ficava situada numa junção, no eixo de 2 rotas comerciais. E essa cidade ela tinha uma relevância, uma importância tremenda, querido. Porque um desses eixos, uma dessas vias, ligava a cidade de Laodiceia a Pérgamo, e Pérgamo ficava perto do mar Mediterrâneo. Então, tudo que a cidade de Laodiceia produzia era levado para a cidade de Pérgamo, e ali era mandado para Roma, mandado para a Grécia, e assim sucessivamente. A cidade ficava também num eixo que ia para a cidade de Éfeso. E Éfeso era uma cidade que tinha muitas ramificações para o interior, então, da Ásia Menor, então eles conseguiam fazer muito comércio nesses 2 eixos, né, nessas 2 vias que existia. E o que é importante, querido, que a economia dessa cidade é uma economia assim bem pujante, bem forte. A cidade de Laodiceia era muito rica na produção da lã preta, e a lã preta ela tinha a sua, podemos dizer, sua importância, porque tanto servia para vestes, né, de inverno, para a confecção de roupas, como também era utilizada para a confecção de tapetes muito finos. Mas também a cidade de Laodiceia era muito rica no seu poder financeiro. Grandes bancos, né? Naquela época era banqueiros, né, na realidade, mas grande banqueiro se situava na cidade de Laodiceia. Era uma corrente financeira muito forte na cidade de Laodiceia, tinha muito intercâmbio financeiro nessa cidade, como também, querido, essa cidade ela tinha uma medicina avançada, né? Era uma cidade que tinha assim um direcionamento, um ensino, uma cultura muito forte na medicina. Tanto é que essa cidade também vivia, porque eles descobriram uma grande fórmula de uma fabricação de um colírio que curava determinados defeitos de visão, querido. E esse colírio, ele era exportado para toda Roma e para a Grécia também, né? Segundo os estudiosos, falam que esse colírio ia para o eixo greco-romano. Então, essa cidade era uma cidade muito rica, era uma cidade que possuía esses centros, né? Essa importância, ela relevância. Mas tem um porém. Eu gosto desse termo, desse título. Tem um porém. Essa cidade tinha um problema muito sério. Seu abastecimento de água não era bom. Eles não possuíam água potável. Eles não possuíam aquilo que dá vida. Suas águas eram poluídas e impróprias para o consumo. E
Colossos é uma cidade que tem águas muito boas, águas frias. E Herápolis era outra cidade que ficava a leste, que tinha águas termas. Então, o que as autoridades da cidade de Laodiceia fizeram? Fizeram um aqueduto subterrâneo para que pegasse água, tanto, né, das duas cidades, vamos dizer logo diretamente, tanto águas frias, águas muito boas para o consumo, como águas mornas, que eram águas até boas para a saúde. Só que quando chegava essa água em Laodiceia, ela chegava morna. Mas só não chegava morna. Segundo os estudiosos, essa água também chegava poluída, porque os aquedutos sofriam uma certa interferência de solo, então ela não chegava apenas só morna, ela chegava também poluída. Então, para a solução do problema, não teve assim uma eficiência, uma eficácia tal. Mas o que nós devemos, querido, dentro desse contexto, é que tudo isso Jesus vai utilizar para trazer para essa igreja de Laodiceia uma mensagem espiritual. Jesus vai usar a lã para trazer uma mensagem espiritual. Jesus vai trazer esse centro financeiro, que é o ouro, o dinheiro, para trazer uma mensagem espiritual. Jesus vai trazer o colírio que eles produziam, que serviu para curar as vistas naturais, para trazer uma lição espiritual. Então eu quero começar, querido, né, depois dessa introdução histórica, geográfica, a respeito da identidade dessa igreja, a respeito da identidade de quem fala com ela, a respeito de como essa igreja está vivendo, querido. Então, no versículo 14 que nós lemos, e eu gostaria que agora vocês prestassem atenção, porque o fato histórico, o fato geográfico, nem sempre é tão relevante, mas, a partir desse momento, é algo que vocês vão aprender, contexto, lições espirituais para que você possam aplicar na sua vida do dia a dia, querido. O que Jesus está fazendo com essa igreja, é que essa igreja venha viver um dia a dia diferente de como ela vivia até aqui. Então, versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. E Jesus afirma: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O quanto é importante nós entendermos esse texto aqui, querido. O quanto é importante entender quando Jesus fala assim: esta coisa diz o Amém. Né? Eu tenho muito esse hábito, nós sempre quando declaramos alguma coisa, quando nós afirmamos alguma coisa, a gente fala assim: a igreja diga Amém. E o Amém aqui quer dizer que assim seja, eu concordo com a declaração que o pastor fez, querido. Mas nesse contexto aqui, querido, é um pouco diferente. Quer dizer isso também, mas é mais abrangente, querido. Isaías, capítulo 65, verso 16, vai dizer assim, Isaías 65, 16, assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. Grave isso, querido. Assim, quem quiser ser abençoado pelo Deus, né? Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Essa palavra aqui, verdade, querido, ela é a palavra no hebraico Amém. O que Isaías está afirmando aqui é que Deus está se utilizando de um nome que ele tem, o Amém, o verdadeiro, aquele que tem a verdade em suas mãos, querido. E pela segunda vez, Cristo quebra um padrão aqui, querido, porque para 5 igrejas, né, 2 foram diferentes, para 5 igrejas, ele usa a sua característica daquilo que ele informou a João Batista, a João na ilha de Patmos, de quem ele era. Ele era o Senhor que tinha os olhos como chama de fogo, ele era o Senhor que da sua boca saiu uma espada que cortava para lá e para cá, ele é o rio, a voz de muitas águas, ele tem as 7 estrelas, os 7 castiçais em suas mãos. Então, essas características ele vai usando na igreja, mas para a igreja de Laodiceia, ele não usa nenhuma dessas características, ele diz que ele é o Amém, ele está querendo dizer: eu sou aquele que sou a verdade. Eu sou aquele que, quando afirmo, estou afirmando que é algo real e verdadeiro. Em mim não há dolo, em mim não há hipocrisia, em mim não há mentira. Eu sou o Senhor da
verdade. Eu sou o Amém. Então, querido, isso é muito importante a gente aprender que o Senhor se identifica como o Amém. O Amém afirma a veracidade de uma declaração. É uma garantia verbal do que é dito e que é verdadeiro. Então, quando a gente vê em Isaías esse texto, que Deus é o Deus da verdade, um amém confirmado ao final, será a exatidão e a veracidade da afirmação. Por isso que vocês só falam amém no final. Como é que a gente termina a oração? Amém. Que assim seja. Porque toda oração, ela é verdadeira. É que o Senhor confirme sempre aquilo que nós pedimos. Amém ou não amém, querido? Esta é a única passagem, querido, que o Senhor Jesus, em si mesmo, se identifica como aquele que é o Amém. Qual a conclusão que essa igreja tem a respeito desse nome Amém, querido? Como essa igreja vive esse Amém? Quais são as promessas que essa igreja tem vivido, querido? A gente vai ver que essa igreja está passando por uma crise espiritual muito grande. A gente não vai entrar em detalhe, porque já entramos em detalhe em algumas cartas aqui a respeito do gnosticismo. Mas nessa igreja aqui, ela tem um sentido de conceito de Jesus ambíguo. Jesus está no princípio, mas não foi aquele que criou todas as coisas. Então, quando a gente vê Jesus se identificar como aquele que é a verdade, ele está afirmando para a igreja: olha, vocês prestem bem atenção, vocês não estão vivendo a verdade, vocês não estão me reconhecendo como verdadeiro Senhor, como verdadeiro Deus, como verdadeiro Salvador. Eu sou o Amém, eu sou a verdade. Posso ouvir um glória a Deus, querido? 2 Coríntios 1:20 diz assim, ó: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Pedrinho, me acompanha. Por causa do horário, tá? Me acompanha aí. 2 Coríntios 1:20. Vamos lá. Porque todas as promessas de Deus têm nele o... Vamos lá, igreja, mais forte. Porque todas as promessas de Deus têm nele o... Sim. Por isso também, por meio dele, se diz o... Amém. Porque ele é verdadeiro. Ele é fiel. Para a glória, por meio... Nós somos o Filho da verdade, porque nós somos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Queridos, em segundo ponto aqui, o Senhor identifica-se como a testemunha fiel e verdadeira. Então, quer dizer, é um correlato da sua primeira identificação: eu sou o Amém. Aí ele declara, logo após isso: eu sou a testemunha fiel e verdadeiro. Ele não confirma apenas o que Deus disse e prometeu a respeito dele, mas tudo o que ele diz também é verdadeiro. O que Deus falou a respeito dele é verdadeiro, o que ele diz a respeito dele também é verdade. Ele fala que é o Senhor, é o Salvador: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Jesus se refere a ele mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Verdade. Então, querido, quando a gente vê que ele está dizendo assim: eu sou a testemunha fiel, eu sou verdadeiro, então ele está dizendo para uma igreja que não está vivendo a verdade. Ela precisa acordar, ela precisa voltar ao caminho, ela precisa voltar à verdade, ela precisa voltar à vida. Quando Jesus fala e declara sobre o Amém de Deus, ele estabelece que, para esta igreja, que a verdade é crucial. E por que a gente fala isso, querido? Que a verdade é crucial, querido? É básico, é muito simples, para quem conhece João 8. Nós temos que viver a verdade, porque fora da verdade nós estamos pecando, e estamos sendo reconhecidos como filhos de quem? Do inimigo, de Satanás. Aquele que não fala a verdade, fala o quê? Mentira. É sim, sim? Não, não. O que passar disso vem de quem? Maligno. Então, querido, Jesus está dizendo assim: ó, vocês não podem viver meio termo. Vocês não podem ficar aí em cima do muro. Vocês têm que viver a verdade. Ele estabelece para esta igreja que a verdade é crucial, querido. E conhecereis a verdade? Querido,
Esquece lá fora. Isso aí foi usado como jargão, querido. Mas é a pura realidade que a Bíblia Sagrada nos ensina, querido. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é aquele que liberta, é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele, querido, que faz você viver uma vida abundante. Porque nele existe a verdade. Por isso ele diz, eu sou o amém, eu sou a testemunha fiel, eu sou verdadeiro. Em terceiro lugar, querido, na sua identificação para a igreja, o Senhor se identifica como o princípio da criação de Deus. Isso aqui é tremendo, querido. Como diria meu amigo Mateus Regis. Isso aqui é tremendo. Eu sou o princípio da criação de Deus, querido. E aí a gente tem que ir para o ensino de Paulo, onde Paulo fala muito detalhadamente desse que declara que é o princípio da criação de Deus, lá em Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 19, quando Paulo afirma a respeito do Senhor Jesus. Diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. Então, quer dizer, quem já viu Deus? Não, né? Quem já viu Jesus? Só os apóstolos e aqueles que viveram um tempo de Jesus. Mas Jesus se encarnou, né? Todos viram Deus. Então, Deus é invisível. Jesus, quando se tornou homem, se tornou a imagem de Deus encarnado. Então, Paulo está dizendo isso aqui, ó. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as... nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Quem está respirando aí, diga amém. Você está vendo aí o oxigênio aí? Invisível, né? Mas existe. Por isso que você está vivo. Foi o Senhor que criou isso. As visíveis e as invisíveis. Vamos lá, querido. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestado. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Oh, aleluia. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus, oh, aleluia, achou por bem que nele residisse toda plenitude. Jesus é pleno, querido. Jesus é pleno. Você olha para o Senhor Jesus, não há falta de nada. Ele é pleno em tudo. E primogênito, querido, né, no hebraico, como o Guilherme falou, eu não li tantos livros como ele falou, nem tanta enciclopédia, algumas Bíblias sim. Mas primogênito aqui, querido, no hebraico, não significa assim mera cronologia, né? Como aquele filho mais velho. Não, senhor. Né? Quando fala, está aqui o meu primogênito. O que é isso? É o meu filho mais velho, é o meu primeiro filho. Não é nesse sentido, querido. Quando a Bíblia fala no hebraico sobre primogênito, está falando da preeminência do Senhor Jesus, da hegemonia, da primazia e da supremacia que ele tem como filho de Deus, querido. Da mesma forma, a palavra princípio, no Novo Testamento, no grego, axé, não está colocado no texto de forma ambígua, que ele só está no princípio. Não, querido. Como que Cristo fosse parte da criação, de maneira nenhuma, querido. Segundo os estudiosos, e o pastor Érico está afirmando isso, para a glória de Deus, você pode dizer amém, querido? Ele é a fonte de toda a criação. Ele é a fonte de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. E nada do que foi feito sem ele, querido, se fez. Porque ele fez todas as coisas, querido. Ele se declara como o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Preste atenção, querido. Conclusão. Se ele é o início, se ele é o fim, aqui no meio, o que ele é? Ele é o centro. É o equilíbrio de todas as coisas. É isso que a gente tem que, sabe? Jesus está em tudo. E em todos, querido. Ele se declara o alfa e o ômega, né? O supremo soberano criador e o consumador de todas as coisas, querido. A igreja de Laodiceia tinha se pervertido.
tinha perdido a verdade e agora se encontrava morna. Aí eu vou para a condição espiritual dessa igreja, querido. E aí, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja? Eu quero afirmar com todo carinho, querido, que eu estou pregando para uma igreja que eu amo, que eu oro, que eu abraço. O desejo de todo pastor tem que ser esse, querido, de ensinar a sua igreja a se despertar para viver uma vida genuína em Cristo Jesus, para que todos sejam salvos. Amém, amados? Nós sabemos que a Bíblia declara e enfatiza que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Que nós, Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra, não queiramos só ficar apenas nos que foram chamados, porque todos são chamados, mas que fiquemos também na segunda chamada, que todos sejam escolhidos para a glória de Deus. Então, por isso, quem tem ouvidos, ouça. Verso 15, conheço as obras que você realiza. Olhos de fogo. Isso ficou muito latente, querido, para nós. Olhos de fogo, olhos de fogo. Ele conhece o seu levantar, conhece o seu deitar. Ele conhece os pronunciamentos que estão na sua mente, os seus pensamentos, que ainda não saíram pela sua boca. Ele já conhece todas. Ele tem olhos de fogo, querido. E vai lá no profundo da sua alma e conhece. Ele diz, conheço as obras que você realiza, que você não é frio, nem quente, quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quem já sentiu ânsia de vômito? Eu tenho uma dificuldade danada, nem ânsia de vômito eu sinto. Eu passo mal do fígado aberto, mas eu não consigo assim ter aquela ânsia para poder ir lá no reservado, né? Querido, é triste quando uma pessoa diz para outra assim, eu estou com nojo de você. Quando uma pessoa diz assim para o outro, eu estou com nojo de você, ele está dizendo que eu estou querendo te vomitar, você me dá nojo. Quando uma pessoa está a ponto de vomitar, é porque algo que está dentro dela não está fazendo bem. Quem já bebeu água morna? Tem gente que já bebeu água morna, morna? Você já bebeu água morna? Beber água morna causa vômito? Dizem que causa vômito. Dizem que causa vômito. Eu nunca bebi água quente, água morna. Já bebi chá quente. Para mim é quente ou gelado. Amém ou não amém, querido? Aí ele diz assim, ó. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Podemos afirmar que a vida cristã, mostrada pelo texto, podem passar por 3 fases. Repita comigo. A vida cristã podem passar por 3 fases. Você pode ser um crente hoje quente. Você pode ser um crente hoje frio. Você pode ser um crente hoje morno. Jesus está escrevendo, querido, para uma igreja. Está usando conceitos aqui, querido, a respeito de chamas. Ele está dizendo assim, ó, você não é quente como crente, você não é frio como crente, a gente vai ver isso daqui a pouco, e é morno. Então estou a ponto de vomitar da minha boca. Um coração fervoroso e ardente por Deus é um crente, querido, que é quente. É um crente que vive a palavra, é um crente que tem, sabe, aquela chama no coração, aquele ardor no coração. É um crente que gosta de estar lendo a Bíblia, é um crente que gosta de estar orando ao Senhor, é um crente que gosta de estar jejuando ao Senhor, é um crente que gosta de estar na igreja louvando de todo o seu coração. É um crente, querido, que sente a chama do Espírito Santo quando ouve a palavra do Senhor. Porque os discípulos de Emaús, querido, eles passaram por uma fase muito rápida.
uma fase fria, não morna, fase fria, porque desistiram, estão voltando para Emaús. Mas quando eles ouviram a palavra do Senhor, querido, eles deixaram a palavra entrar, a palavra de Deus diz que houve uma ardência, houve, sabe, uma chama no seu coração, e diz um para o outro, mas quando ele falava, o nosso coração não ardia. Então, o quanto é importante, querido, você ser um crente fervoroso. Lucas 24, 32 diz, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Mas, querido, também existe crente de coração frio, querido. Jesus está dizendo para essa igreja assim, era melhor que vocês fossem frios. Jesus está falando de uma coisa aqui, querido, que se chama sinceridade, não fidelidade. Sinceridade é diferente de fidelidade. É muito melhor você concluir no seu coração que você não quer mais Deus, quer viver agora a sua vida diante. Fala assim, Senhor, eu não quero mais te louvar, te cultuar, eu estou me afastando totalmente. Não quero mais estar na igreja, não quero mais estar sendo diácono, obreiro, não quero mais. Eu agora estou me afastando completamente. Eu vou voltar ao meu estado de frio. Você é um crente desigrejado. É isso que Jesus está falando para essa igreja. Melhor que vocês fossem sinceros e se declarassem para mim que vocês não me querem mais. Porque o morno, querido, o morno, crente morno, é aquele crente que está na igreja, que tem a sua carteira de membro, como diz o pastor Guilherme sempre, mas que está em cima do muro. É aquele crente, querido, que Jesus vai dizer assim, ó, não se deve servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve um, ou serve o outro. Servir os dois não dá. Ou vai agradar um e desagradar o outro. Então, o quanto é importante a gente definir quem nós somos para o Senhor. Eu sou um crente quente ou sou um crente frio? Porque essa afirmação do Senhor Jesus, querido, pesa, traz muita preocupação. Não é, Bia? Eu fico imaginando e pensando quando eu levava Guilherme no meu colo, quando criança, quando bebê, lá para Santo Aleixo. Guilherme não podia viajar distância longa. Ele tinha vômitos. Eu já botava uma toalha em cima. Porque todo vômito tem bom cheiro? Tem, Bia? Todo vômito fede. Tem mau cheiro. Até do leite infantil. Bateu aqui, azedou. Eu estou trazendo isso em detalhe, querido, para despertar a igreja. Porque a gente não pode ser acomodado, que a gente vai ver isso. Nós não podemos ser coniventes com situações. Nós não podemos aceitar tudo como se fosse natural. Porque hoje é melhor aceitar algumas coisas e ficar bem na fita, bem na foto, do que se declarar contra. Porque aí nós somos tidos como crentes radicais, crentes chatos. Podemos afirmar que a vida cristã mostrada nesse texto passa por essas três fases, querido. Coração fervoroso, coração frio, coração morno. Fiquem em espírito de oração, querido. Fiquem em espírito de oração. Amém? Ligado na palavra, em espírito de oração. O crente fervoroso, querido, é o crente que quer viver mais de Deus. Como glórias a Deus eu posso ouvir aqui, querido? Vou repetir isso. O crente fervoroso é o crente que quer viver mais de Deus.
Quantos glória a Deus eu posso ouvir? O fato, querido, que a água levada de Colossos e Herápolis ficavam mornas e impuras quando levadas para a Odisseia, espiritualmente, essa igreja se encontrava desta forma. Ao crer e viver Jesus, querido, há motivo de sobra para nós sermos crentes fervorosos. Diga amém aí, querido. Vou repetir isso. Ao crer e viver Jesus de fato em nossas vidas, há motivo de sobras para nós sermos crentes fervorosos. Uma certa vez me perguntaram, eu era muito jovem, Érico, por que você bate tanto no banco quando você ora? Lembra desses tempos, querido? Por que você bate tanto no... Eu já falei isso aqui uma vez, né? Por que você bate tanto no banco? Senhor! Pá! Falta de sabedoria. Né? Não é por muito gritar, nem por muito falar que Deus nos ouvirá. Mas, querido, eu achava que nesse sentido, eu estava sendo o quê? Fervoroso. Então, o quanto é importante, querido, a gente ser crente fervoroso, crente que busca o Senhor. Querido, nós precisamos praticar isso que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, verso 11. Preste atenção. Vai botar aqui no Data Show. Quanto ao zelo, obrigado. Quanto ao zelo, não sejam... Igreja, preste atenção aqui. A jovem está sendo tratada, cuidada pelo Espírito Santo, para aquelas pessoas que estão lá com ela. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. A gente vai voltar nessa palavra zelo, tá? Sejam o quê? A igreja está aí? Sejam fervorosos, servindo. O que a palavra de Deus está me dando como receita? Que eu não seja preguiçoso, que eu seja zeloso, né? Não, isso, obrigado. Que nós precisamos ser fervorosos em quê? No Espírito. Então nós temos que buscar sempre a Deus. Sendo assim, as nossas orações serão fervorosas. Sendo assim, querido, quando nós servimos ao Senhor, seremos fervorosos. Quando nós fazemos alguma coisa para alguém, seremos fervorosos. E Paulo deixa um exemplo do que é fervoroso. Ele usa o exemplo de Epáfras. Quem é Epáfras? É um dos líderes da igreja, um dos discípulos de Paulo. E ele diz assim para a igreja de Colosso, 4:12. Diz assim a palavra do Senhor: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Preste atenção, querido, o quanto Paulo está se preocupando com a igreja de Colossos e depois o que ele vai orientar essa igreja de Colossos a respeito da igreja de Laodiceia. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre... Preste atenção no termo, sempre. Olha só, sempre. Aí ele usa o verbo no gerúndio, lutando. Uma continuidade. Sempre. Então, ele é enfático. Sempre lutando em quê? Em orações. Por ele mesmo. Pela igreja de Colossos. Então é isso, querido, que nós precisamos ser como igreja. Fervorosos, querido. Nós não podemos ser frios nem mornos, querido. Jesus que está sempre lutando por vocês em oração para que vocês se conservem maduros, oh aleluia, e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, querido. O crente fervoroso não se acostuma com as coisas da vida, querido. Eu fui num culto ontem de ação de graça de um amigo meu que completou 20 anos de ministério pastoral. E lá se falou muito a respeito de família de pastor. O bispo que pregou falou a respeito. O pastor que completou 20 anos de ministério também falou a respeito de família. O quanto é importante, querido, nós sermos exortados. E exortado é no sentido de motivação, no sentido de incentivo, no sentido de trazer para perto, para uma realidade espiritual. Nós temos pessoas que nos conduza a viver fervorosos no Senhor.
Brinquei com a irmã Eliane, eu tinha esquecido. Falei assim, a irmã é daqui? A irmã vai ministrar hoje? Por quê, querido? Eu oro, eu sinto falta das pessoas, eu me preocupo com as pessoas. Eu sou esse cara que vai chegar para o Ricardo, eu sei que ele fica 30 dias no mar, mas quando ele volta eu falo assim, como é que foi a viagem, filhão? Está tudo bem? Chegou bem? Porque, amados, nós precisamos nos preocuparmos um com o outro, sermos fervorosos, porque Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo, querido. Nós temos que estar unidos, num só vigor, numa só direção, querido. Então é importante nós sermos fervorosos. Epáfras, querido, Paulo está exaltando ele, porque ele está orando, não por ele, mas está orando pela igreja. E ele diz assim, ó, sempre, né? Sempre lutando por vocês em oração. Houve uma preocupação de Paulo com a igreja de Laodiceia. A Bíblia não relata, enfaticamente, qual é a situação que Paulo aconselha a igreja de Colossos a estar lendo a mesma carta na igreja de Laodiceia. Eu quero crer, querido, que Paulo já tinha notícia que aquela igreja estava com uma doutrina misturada, uma teologia misturada. E Paulo, lá na carta da igreja de Colossos, capítulo 4, versículo 16, Colossenses 4, 16, vai dizer assim, ó, e depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Paulo está querendo dizer assim, ó, fale, declare, ensine, fala cada vez mais. Vamos tirar esta situação que essa igreja está vivendo. Querido, a condição espiritual que essa igreja de Laodiceia vive, Jesus faz um diagnóstico, querido. E eu estou batendo muito nessa tecla, porque esse diagnóstico é de uma forma, para mim e para você, um alerta. A gente vai ver no final que Jesus vai tratar essa igreja na individualidade e não na coletividade. Todas as outras 6 igrejas, ele tratou na coletividade. Tem aí uns remanescentes da igreja de Sardes. Então, ele vai tratar sempre a igreja no todo. Para essa igreja, ele vai tratar na individualidade. Eu sou igreja, querido. Eu gosto de falar sempre isso. Eu sou igreja. O irmão Nilo é igreja. O irmão Ricardo é igreja. Karina é igreja. Desde os anos 70. Olha para mim, querido. Nós somos igreja, aonde quer que estejamos. Nós temos que ser fervorosos, onde quer que estejamos. Nós estamos trabalhando no computador, estamos usando uma ferramenta chamada internet, nós somos crentes, nós somos igreja do Senhor. Tudo que passa por aqueles cabos, os olhos como chama de fogo estão vendo. Então é importante, querido, que o diagnóstico da condição espiritual, querido, para essa igreja, é algo que entra no meu coração assim, ardendo, sabe, assim, devido ao que essa igreja está vivendo. Não és quente, nem frio, és morno. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Não há nada de positivo para ser dito para essa igreja, querido. Se vocês lerem as 6 cartas, não sei se eu vou me lembrar de todas elas agora. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo e Sardes. 6 cartas. Para a igreja, querido, para a igreja, para essas 6 outras igrejas, há sempre um elogio. Para essa igreja não há um elogio de honra, não há uma exaltação. Eles não estavam fazendo nada de bom. E a igreja? Não havia nada de positivo nessa igreja, não havia nada que despertasse com bons olhos do Senhor a esta igreja. Repita comigo, nessa igreja não havia trigo, só havia joio. Há uma ameaça de sentença que
causa pavor a qualquer pessoa. Estou a ponto de vomitar. Você é amor. Você me causa ânsia. Você me causa vômito. O estado dessa igreja é pior do que a igreja dos desigrejados. Terceiro ponto, querido. Quem tem ouvido, que o Espírito diz à igreja, querido. A gente vai ler um texto aqui, em Provérbios, em Hebreus, que vocês vão dar um glória a Deus. Estou quase adiantando, irmã Luísa. Ansiedade é fogo, né? Mas, eu como filho, eu apanhei muito. Mas apanhei muito. Mas me pergunta se eu mereci apanhar. Murilo falou que você também mereceu, né? Deve ter apanhado muito também. Mas eu mereci apanhar. Eu mereci apanhar. E não me tornei nenhum delinquente, porque apanhei muito. Nunca defraudei ninguém por ter apanhado muito. Jesus está batendo nessa igreja direto. Está batendo forte. É igual quando Paulo fala assim, ó, lancei ele à sorte de Satanás, para que, se for peneirado por Satanás, pelo menos se arrependam e voltem. Quem já leu esse texto na Bíblia? Ninguém leu? Ah, obrigado, Marcinho. Obrigado, professor. Então, querido, vamos lá. Os valores que essa igreja perdeu. Você diz, verso 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre veste branca para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Quais são os valores que essa igreja perdeu, querido? Durante a sua caminhada de fé, de acordo com o diagnóstico do Senhor Jesus, o que essa igreja perdeu no decorrer de sua vida, querido? Vamos lá. Em primeiro lugar, perdeu a sua humildade. Repita comigo. A igreja de Laodiceia perdeu a sua humildade. Sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Predominou nessa igreja, querido, a avareza, a soberba, o orgulho. A igreja de Esmirna, preste bem atenção, querido. Pastor Guilherme pregou sobre a igreja de Esmirna, foi a segunda mensagem das igrejas. A igreja de Esmirna era uma igreja pequena, e era pobre, mas pobre mesmo. Mas Jesus, quando faz um raio-x dela, diz assim, ó, tu diz que é pobre, mas tu és rica. Porque naquela igreja havia fidelidade, havia compaixão, havia quebrantamento. Jesus olha para a igreja de Esmirna e fala assim, ó, você diz que é pobre, não tem ninguém rico nessa igreja, mas vocês são ricos. Rico de quê? Da graça de Deus, rico da presença do Espírito Santo, rico da palavra do Senhor. Esta igreja fala assim, eu sou rica, eu tenho posses, eu tenho bens, eu não preciso de nada. Jesus faz um raio-x e fala assim, vocês dizem que vocês são ricos, mas vocês são pobres, vocês são infelizes, vocês estão cegos, vocês estão nus, vocês são miseráveis. Tudo isso por quê, querido? Porque essa igreja deixou a humildade ir embora, deixou predominar a avareza. Pode estar aqui o motivo, querido, do declínio espiritual dessa igreja. Porque, bem-aventurado os humildes, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados e humildes de coração, porque eles serão, 1, 2, 3 e já. Vai, Márcio. Mateus 5, vai lá comigo. Me acompanha, JP.
Bem-aventurados os pobres de espírito, que é humilde, porque deles é o reino dos céus. Então, amado, a humildade tinha ido embora. Os olhos do Senhor, os olhos como chama de fogo, contemplou esse povo, viu que ele era miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma cidade muito rica, tinha um centro financeiro eficaz e poderoso. E isso também, querido, preste bem atenção, a gente vai ler um texto agora. Isso também pode ter afetado a espiritualidade da igreja, querido. Por essa cidade ser muito rica, por essa igreja ser frequentada também por rico, ela distorceu os valores espirituais da igreja. 1 Timóteo 6,10. Coloca para mim. Leia para mim, igreja, para a gente. 1, 2, 3 e já. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí Paulo está dizendo para Timóteo, por causa disso, alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Mateus 6, 24, JP. Leiam para mim, querido. E o que essa igreja está se declarando? Eu sou rica, eu tenho bens, eu não preciso de nada. Está colocando os seus olhos nas riquezas da terra e não nas riquezas do céu. Posso ouvir um amém, querido? Aí, querido, quem passa por um momento desse, tem que passar pela prova. Todas as igrejas, 6 outras igrejas, exceção de Laodiceia, tinha tribulações. A Laodiceia também tinha, a Filadélfia também tinha tribulações. Essa igreja, Jesus não fala em tribulação nenhuma, mas essa igreja está precisando passar por uma tribulação, porque quem passa por tribulação, chega muito mais para perto de Deus. Sim ou não? Então, querido, Pedro diz isso, 1 Pedro 1,7, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós somos, querido, na presença do Senhor como ouro, nós precisamos passar pela prova, querido. Nós precisamos ser refinados como ouro, querido, para que nós não venhamos a falhar na caminhada da fé. Posso ouvir um amém, querido? Então, além dela ter deixado a avareza entrar e perder a humildade, ela também perdeu a visão espiritual. E aqui, querido, é um problema muito sério. Perder a visão espiritual, as pessoas perdem o rumo, perdem a direção. Eles ficaram cegos. A atualidade dessa igreja estava deplorável. Ficaram cegos espirituais. Eu sempre falo aqui na igreja, querido, o pior cego é aquele que não quer ver ou enxergar. Querido, essa igreja, ela tinha, entre aspas, tudo para dar certo. Mas perderam a visão espiritual. E quando se perde a visão espiritual, querido, se perde o olhar para Deus. Só olha para o seu umbigo. De acordo com o apóstolo Paulo, quando um crente cresce no Senhor, sua visão fica ainda mais aguçada. Repita isso comigo. Quando um crente cresce no Senhor, sua visão fica mais aguçada. Não vou falar de uma ave que nós sempre usamos aqui, querido, como exemplo, que é a águia. E quanto mais alto, mais ela tem uma visão panorâmica das suas presas. Preste atenção, querido. Olha o que Paulo nos ensina a respeito disso, querido. Aliás, me perdoe. Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 9. Diz assim: por causa disso, preste atenção, assim, na sequência das coisas. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem fé que vocês têm a virtude. Acrescentem fé a virtude que vocês têm. A virtude, o conhecimento.
Ao conhecimento, o domínio próprio. Vai subindo a escala. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, eu tenho que ficar na zona de conforto porque eu já tenho algumas coisas? Não. Eu tenho que buscar cada vez mais. Aí Pedro está dizendo isso aqui, querido. Olha só. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas, é cego. Então, querido, são coisas que são necessárias. Você tem esperança? A esperança vai gerar outro fruto em você. Você tem aquele fruto que foi gerado pela esperança, você vai gerando cada vez mais. E ele diz, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Os crentes da igreja de Laodiceia estavam cegos para si mesmos, não conseguiam ver que o Senhor se encontrava à porta da igreja. Eles entravam todo dia na igreja, querido, e o Senhor está do lado de fora. E jamais enxergavam aquele que estava à porta. Oh, Deus. Qual a solução para isso, querido? Estavam absorvidos. Qual a solução para isso? Estavam buscando o seu próprio reino, seu próprio umbigo. Qual a solução para isso? Estavam mornos. Qual a solução para isso? Estavam preocupados com as situações da vida, no dia a dia. Qual a solução para isso? Comprar colírio. Querido, preste atenção. Falei sobre o ouro. Eles eram ricos, tinham banqueiros nessa cidade. Agora Jesus está falando assim, vocês estão cegos. Vocês não estão vendo. Vocês precisam comprar colírios de quem? No mercado. Nos boticários que tinha na cidade de Laodiceia. Era comprar o colírio que eles produziam, fabricavam na cidade de Laodiceia? Não. Comprar colírio de mim. Tem que ser um unguento diferente. Essa cidade produzia o melhor colírio, querido, mas não servia para curar a sua cegueira espiritual. Só quem tem poder de curar cegueira espiritual é o Senhor Jesus. Então é necessário, querido, que você compre, adquire esse colírio. Se há um órgão sensível no nosso corpo, querido, quantos já tiveram um cisco no olho? Não é aquele cisco que fala Jesus lá em Mateus, não, né? Tira o cisco do teu olho, não é esse cisco, não. Ventou, você de repente não usa óculos, veio o cisco e entrou, seu olho começa a lacrimejar. Por quê? É uma região, uma fonte do seu corpo muito sensível. E o Senhor Jesus está falando assim, vocês precisam comprar colírio, mas não é nas farmácias, não é nas drogarias, é comprar o colírio que há em mim. Querido, é tão importante a gente entender que só Jesus tem condições de abrir os nossos olhos espirituais. Jesus, uma certa vez, João capítulo 9, os discípulos estão passando e tinha um cego. E perguntaram, quem pecou? Foi os pais? Foi ele? E Jesus falou assim, ninguém pecou. Essa cegueira é para que o nome de Deus seja glorificado. Só quero exemplificar. Jesus, querido, chama esse cego. Ele cospe no chão. Ele faz um lodo, uma lama, um colírio, um unguento. Ele unge os olhos deste cego. E manda esse cego se lavar lá no tanque de Siloé. Um tanque que tem o nome também de enviado. E quando aquele cego lava as suas vistas, sendo ungida pelo Senhor Jesus, ele consegue ver de novo, ou de novo não, ele consegue enxergar plenamente. Porque o que Jesus fez ali, querido, foi algo extraordinário e sobrenatural. Eu estou falando para uma igreja, querido, que eu não sei como está a sua visão espiritual no seu particular. Como você está enxergando o reino espiritual, de que forma você está enxergando. Mas de repente você precisa comprar hoje colírio que vem do Senhor. Para pingar nos seus olhos, querido.
para você enxergar, de fato, qual é a sua realidade espiritual. Se você está quente, se você está frio, se você está morno. Eles tinham perdido a visão, e a solução era comprar o colírio do Senhor. Terceiro lugar, querido, tinham perdido as suas vestes nupciais. Se encontravam nu. Isso aqui, querido, é um termo completamente espiritual. O tempo foi, então deixa eu contextualizar o que está escrito aqui. Preste bem atenção, querido. Uma das coisas mais vergonhosas para o mundo ocidental é o estar nu, é o estar despido. Uma certa vez os amonitas pegaram alguns soldados de Davi, serraram a sua barba pela metade, seu cabelo pela metade, e cortaram suas vestes até a altura das nádegas. E mandaram eles embora. Eles ficaram super constrangidos, porque estavam nu. Davi deu um conselho para que eles ficassem em Jericó e não entrassem em Jerusalém com a sua vergonha, até que pudessem serem socorridos. Tem muita gente que estão despidos, nus espiritualmente, e que precisam comprar vestes ou se vestir de linho finíssimos do Senhor, como nós já falamos em outras igrejas aqui, se vestirem de branco, porque a vergonha está aparecendo. Me permito abrir um pouco do leque, querido, eu sei que as horas já se foram. A pior declaração que a gente ouve do ímpio é esta: ser crente igual a você? Não quero ser, não. Sabe o que é isso? Ele está te enxergando como se estivesse nu. Vexame, vergonha. E a gente tem que ver como nós estamos andando. Se a gente está com veste celestial ou não. Você está nu. Se vista, não com lã preta, não com a lã que vocês fabricam, mas se vista de mim, de linho finíssimo, diz o Senhor. Apocalipse 19:8, um texto que nós lemos aqui muitas vezes, durante a série de mensagens. Apocalipse 19:8 diz assim: a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí preste atenção, querido. Me ajudem aí. Apocalipse 19:8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça. Porque o linho finíssimo são os atos dos santos. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo, contra o seu exército. Mas verso 8, eu quero, botei o 19 aqui, 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A salvação, querido, é a justiça de Cristo imputada em cada um de nós. Repita isso comigo: a salvação é a justiça de Cristo imputada em cada um de nós. Repita também: depositado na conta daquele que crê que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Na santificação, sua justiça é comunicada, de modo a fazer parte do nosso caráter e da nossa conduta. É assim que o crente tem que andar. Esta igreja, querido, não recebe, como já falei anteriormente, qualquer honra, qualquer elogio. Fica claro que eles estavam ocupados demais, elogiando a si mesmos. Acreditavam estar glorificando a Deus, quando na verdade envergonhavam o nome de Deus, como se estivessem andando nus pelas ruas, assim como os soldados de Davi. Fica de pé comigo, querido. Eu vou encerrar com vocês de pé. Concluindo,
O Senhor encerra a carta para a igreja de Laodiceia com 3 declarações. Quantas declarações? Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, sejam zelosos e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A primeira declaração de Jesus é uma explicação. É uma explicação. Ele está dizendo para a igreja por que ele está fazendo aquilo. Está explicando para a igreja, querido. Jesus é tremendo, né? Ele está detalhando o motivo da repreensão. Ele está dizendo assim, ó, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Ele ainda amava esses crentes mornos. Ele amava, querido. Mesmo essa igreja não tendo uma verdadeira adoração, mesmo essa igreja não cultuando de uma forma que agradava o coração dele, ele está amando essa igreja. Ele está disciplinando porque ele ama, querido. Provérbio 3, 11 e 12, JP. Rápido, para mim, por favor. Brigadão. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Eu te amo, meu querido. Se eu te amo, imagina Jesus. Essas cartas pregadas aqui, nessa igreja, é porque o Senhor nos ama. E Ele quer nos ver no prumo e não fora do prumo, como diz o profeta. Ele quer ver, querido, os nossos muros retos, aplumados na presença dEle, querido. Então, Hebreus vai dizer esta mesma coisa lá no capítulo 12, versos 5 e 6. Vamos ler todos juntos, para a gente não dormir. 1, 2, 3 e já. Quem aceita o castigo do Senhor e dá glória a Deus? Querido, porque quando eu era disciplinado pelo meu pai, como falei no início, eu ficava chateado com ele uns 3, 4 dias. Não aceitava. Mas o quanto foi bom algumas daquelas repreensões. Deus permite que a igreja passe por tempo de tribulação, a fim de que se transforme no que Ele tem preparado para ela. Diga amém, querido. Jesus nos ama. Por isso Ele nos disciplina. A segunda declaração, querido, é um estímulo, é uma exortação. É algo que vem nos chamar a atenção. Lá na parte B do versículo diz, seja zeloso e arrependa-se. Nós lemos anteriormente que nós não devemos ser preguiçosos, e sim zelosos. Então, querido, o que é zelo, querido? Zelo é quando você trata bem alguma coisa que você tem, quando você limpa aquilo que precisa ser limpado, quando você protege com óleo aquilo que precisa ser protegido com óleo, quando você cuida da sua saúde, você está sendo zeloso com você mesmo. Então, com as coisas espirituais, como que eu tenho que ser? Zeloso. Os dons, os talentos que Deus me deu, como que eu tenho que preservá-los? Com zelo. Essa igreja não está fazendo isso, ó. Trate com zelo. Não está tratando? Arrependa-se. Volte. Tem que ter arrependimento. Amém ou não amém, querido? Já estou encerrando. Eles precisavam reavivar o dom de Deus. E o dom de Deus só é reavivado quem tem zelo e quem tem arrependimento no coração, querido. Amém ou não amém, querido? Terceiro, ele faz um convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, quero entrar em sua casa,
cear com Ele e ter comunhão com Ele. A gente usa muito esse texto, querido. Não falo que é de forma errada, para fazer apelo para os não crentes. Mas esse apelo, esse convite, é para a igreja. Preste muita atenção, querido. Aqui é algo que é muito importante, eu não posso deixar de falar. Essa igreja deixou Jesus do lado de fora. Essa igreja canta, mas não canta com paixão, porque Jesus não está nela. Essa igreja prega, mas não prega com paixão, porque Jesus não está nela. Quantas vezes, querido, quantas vezes nós excluímos Jesus dos nossos negócios? Nós excluímos Jesus das nossas vidas. Nós excluímos Jesus dos nossos sentimentos. Nós excluímos Jesus dos nossos desejos. Queremos Jesus, mas Ele só fica numa parte da nossa vida, não no todo. Lugar de comunhão, querido, é na sala da ceia. Isso quer dizer, é no centro da casa. Mas Ele tem liberdade em toda a casa. Posso ouvir um amém? Jesus não estava impaciente. Jesus não estava com pressa. Jesus declara: estou à porta. Me coloquei aqui. Estou aguardando vocês. Aí aquilo que eu falei. E o convite é individual. Para as 6 outras igrejas é coletivo. É para a igreja toda. Mas dessa vez é na individualidade. Se alguém, se vocês, não está escrito isso. Se alguém abrir a porta, eu entro em sua casa. Tudo no singular. Eu vou cear com ele, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer salvar todos. Jesus quer ter comunhão com todos. Ele está ali à porta. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Mas aqueles que pararem, você está aí, Jesus? Eu estou sentindo tanto sua falta. Eu te expulsei, mas agora eu quero você de volta. Entra na minha casa, entra na minha vida. O que nós temos que fazer, querido, é deixar ele entrar. E assim como já foi pregado muitas vezes aqui, e viver aquilo que está em João, capítulo 15, do verso 1 e 8. Deixar ele permanecer. Deixar ele permanecer, querido. Deixar ele permanecer. O que aprendemos com todas as mensagens escritas a todas essas igrejas? Repita comigo: o mundo será julgado, mas o julgamento começará por nós. Vocês estão com medo aberto, hein, gente? O mundo será julgado, mas o julgamento começará por nós. Ih, coitadinho do mundo. Cuidado. O julgamento vai começar por nós. É bíblico, pastor? Completamente. Abra suas Bíblias aí, ou então bota para mim, Pedrinho. 1 Pedro 4,17. Todos lendo junto para a gente encerrar. 1, 2, 3 e já. Parou. 1, 2, 3 e já. Mais forte. 1, 2, 3 e já. Aí é a parte B agora do versículo. 1, 2, 3 e já. Começa por quem? Esta é a mensagem, querido. Haverá um julgamento. A nossa vida e nossos testemunhos, as nossas ações, atitudes, estão todas elas registradas em livros no céu. E aquele que tem todo o poder abrirá os livros. Aí vocês vão lá para Apocalipse, escatologia. Aí cada selo que se abrir é uma revelação. Que o Senhor nos ajude
a ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor nos ajude a ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Quando? Amanhã. Ontem. Não, hoje. Agora. O nome de Deus, querido, um dos nomes de Deus, eu gosto muito disso, é já. Agora. Que o Senhor nos dê graça, misericórdia e poder, para que mantenhamos firme a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.